como sempre, direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda hoje com a obra Depois de Tudo é Maia Fawkes, a escritora com a qual nós vamos conversar hoje. Maia, é um prazer tê-la conosco, ao mesmo tempo que já te cumprimento pelo teu livro. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês aí acompanhando a trajetória, então, do Depois de Tudo, que é uma obra que é o resumo da minha vida, né, na verdade. Tu que vês do meio publicitário, traz aqui um texto bastante sensível, e no decorrer do programa, claro que nós não temos como dar conta de toda a história, mas é bastante sensível no seguinte sentido, de apresentar as mais diversas facetas que acontecem no cotidiano. Não é o primeiro livro que nós trazemos aqui no Café com Letras, abordando especificamente os relacionamentos, os conflitos amorosos, mas que chama bastante atenção. Nós temos aqui, vai ser difícil dar conta dos personagens, nós temos dois protagonistas, que são o Tony e a Júlia. Isso. E eles vão aparecer em diversos momentos se interrelacionando-se com outros personagens. Como é que partiu a ideia da concepção do texto e que retorno tu já tens tido do público aí que toma contato com o teu livro? Bom, na verdade a história ela nasceu em 3 semanas, né? E tudo começou com um sonho, com um momento bem específico da Júlia e do Tony, né? Um momento que inclusive eu tentei caprichar muito nele porque ele era realmente a chave de toda a história. Só que a partir dali, quando eu fui escrever, a ideia inicial era ser um conto, até porque eu escrevo contos desde criança, então escrever um romance era um sonho que eu tinha, mas não era algo que eu imaginava que poderia acontecer tão cedo, porque na verdade esse livro já tem 8 anos que eu escrevi, né? E a mas partir que só daquela... lançou agora. Só lancei agora. A partir daquela cena dos dois, aquele momento íntimo dos dois, é que eu comecei a construir os personagens. Então, todas as relações familiares que aconteceram ali, na verdade, foi uma coisa que foi levando a outra. Então, qual é a relação da Júlia e do Tony? A Júlia é 19 anos mais nova do que o Tony. Então, eu comecei a desenvolver... Precisamos de uma vida para eles. Eles precisam fazer sentido no mundo real, né? Eles não podem ser simplesmente pessoas que apareceram naquele momento. Eu não podia começar a história na união dos dois. E como o Tony tinha essa questão de ser bem mais velho, tinha que ter um porquê ele se apaixonar por uma menina, a menina se apaixonar por um homem bem mais velho. E foi a partir daí que essas relações foram sendo construídas. Então, na verdade, o prefácio, por exemplo, foi um trecho da história que eu escrevi anos depois. Eu comecei em 2007 a história, eu terminei ela em 2007. Em 2009 eu revisei e eu incluí mais história para que essa parte assim, se amarrasse melhor, o porquê das situações, né? Porque tudo o que a gente vive hoje e amanhã são consequências de decisões, de escolhas que a gente fez antes, né? Então, a nossa própria infância, a nossa família, tudo influencia para tudo que a gente vive na vida adulta e vai passar para os nossos filhos e netos. Então, transformar uma história, construir uma história a partir de uma cena, tu tem que amarrar muito com o passado dos personagens, que é um desafio bem interessante, porque são pessoas que não existem, né? Então, tu tem que construir toda uma história de vida e ela tem que fazer sentido, porque o público vai ler aquilo e vai se identificar, e se tu faz uma coisa muito irreal, tu cai na fantasia, que não é o caso, é uma história realista, né? É uma história realista, mas tu te baseaste em experiências pessoais ou alguma coisa que tu escutaste de amigos? Ou foi basicamente isso, o sonho, então, e aí tu começaste a construir, mas não tem relação com outros personagens reais, coisas do tipo? Não, inclusive tem quem defenda que não existe livro que tu escreva que não se baseie em ti mesmo, né? Então dizem que o autor sempre está na história de alguma maneira. Eu não sei em que ponto eu me coloco. Talvez eu me coloque na história no sentido de que é uma história cotidiana, né? Então eu poderia estar ali presenciando aquilo. Poderia ser uma amiga minha, poderia ser eu mesma vivendo aquilo, mas não é, não é autobiográfico. Bom, nós começamos já antes de entrar na história, realmente tem um prólogo e no final tem um epílogo. No prólogo conta-se uma passagem de um casal relativamente bem sucedido, em que o homem já começa a ascender a cargos na empresa onde trabalha, como gerente, fazendo grandes projetos. A mulher trabalha com projetos de decoração, atendendo em casa, e aí há uma cena bastante forte de traição, em que ele pega a mulher com um suposto cliente, e aí eles são os pais da Júlia. Isso. Inclusive,
tem um ponto bastante forte que acende o racismo, né? Sim. Porque esse cliente é um negro e, inclusive, depois, de uma forma ou de outra, ele perdoa a mulher, mas com certo ressentimento, e impõe algumas condições, dentre as quais não receber mais negros em casa, que é lamentável, mas a história dá conta disso, que há racismo e que está presente. Então, tu também cumpres um papel social de dizer o seguinte: eu não vou escrever uma história com floreios, vou apresentar o que realmente, infelizmente, ainda acontece. Então, aí já começa uma menina que ela ali na faixa da adolescência ainda, né? Criança, adolescente, mais ou menos. Claro que naquele instante ela não fica sabendo o que realmente aconteceu, mas adiante vai começar a se familiarizar com a história dos próprios pais. Então, na origem já tem uma traição bastante forte. Até que ponto tu acreditas que isso aí possa ter confundido na formação da protagonista, de um dos protagonistas, no caso a Júlia, que vai formar o par principal do livro? Até que ponto tu acha que pode ter havido uma influência ou algum prejuízo à própria personalidade dela? Na verdade, essa questão inicial da traição da mãe, a questão do racismo do pai, isso aí acaba influenciando de uma forma totalmente definitiva. A história só acontece por causa disso. Porque quando ela se envolve com o Tony é um homem casado, ele tem 2 filhos. Então, ela tem aquela questão de não poder se envolver com ele porque, minha família foi destruída por uma traição, eu não quero destruir a família dele por uma traição. Só que existe uma relação de amor ali. E existe também, e aí que eu quis trabalhar bastante, principalmente na terceira revisão que eu fiz do livro, foi onde eu mexi bastante nisso, de mostrar que o Tony também não é uma vítima da circunstância. Porque ele também tomou as decisões dele, não foi só ela que tomou as decisões. E o racismo do pai dela, na verdade, ele é o fator determinante para acabar de vez com os laços familiares, porque tem o irmão dela, o Jones, ele se casa com uma moça negra, ela se envolve com o irmão dessa moça. Então, todas as tragédias que acontecem no começo do livro, que vão determinar justamente esse encontro entre o Tony e a Júlia, eles são muito movidos por essa questão inicial. Então, na verdade, eu tento mostrar que o racismo, nesse caso, ele não só foi uma coisa, porque o Juca, que é o pai, ele é um antagonista. Ele é o vilão do começo da história. Então, deixar bem claro que não só o racismo é uma coisa horrível, que são pessoas que não têm que têm falha de caráter, que poderiam ter esse tipo de comportamento, mas também esse tipo de comportamento pode determinar a vida de muita gente, porque ele mexeu com muita gente. E que não deixa de ser também um comportamento covarde, porque ao invés de encarar a situação e tentar resolver tal como ela é, ou seja, uma traição, não, a traição passa a receber digamos assim, uma estereotipia de que não foi a traição em si, aconteceu porque o amante em si era negro. Atribui de uma forma covarde a um outro condicionante, em desrespeito a uma simples questão de cor de pele, de etnia. Sim, que na verdade não influencia absolutamente nada a ver, né? E aí, claro, de maneira provocativa, tu começas a colocar que os filhos depois vão se envolver normalmente como acontece, né? Sim, porque então, são seres humanos todos, né? Então, não... Porque, assim, embora eles tenham sido criados nesse lar onde o Juca acabou se tornando extremamente racista, até porque ele é machista também, né? Ele age como se ele fosse dono da esposa e da filha. O filho já tem um pouco mais de independência, embora a gente não conheça exatamente como funciona a relação pai e filho antes do casamento do Jones, porque ali eu dei um salto na história, até porque como o racismo do Juca acaba influenciando na sequência da história, eu achei desnecessário trabalhar tanto essa relação, até porque o Jones, na verdade, ele é um pano de fundo, ele não é uma... Até porque o racismo é um aspecto do livro, ele não é a temática central, né? Daqui a pouco tu sairias da questão dos relacionamentos e trataria mais do racismo em si. Um ponto interessante é que esses dois protagonistas se conhecem muito mais a juventude dela do que dele, como tu falaste, existe uma diferença de idade, em torno de 19 anos, né? Isso. E aí eles, por um motivo ou outro, não entram mais em contato, aí nós estamos falando de novo da Júlia e do Tony. Depois eles se reencontram mais adiante, e aí chegam inclusive a se casarem, ele já na faixa dos 60 anos
e ela se aproximando dos 40. Já na terceira idade ali dele. Então, e que mostra que é um fator interessante, que muitas pessoas falam hoje, né? Uma época até era mais difícil, mas hoje é bem comum a ideia de recomeçar ou de ter uma vida nova. Daqui a pouco o sujeito com 60 anos ainda enxerga a possibilidade de mais 20, 30 anos pela frente. Sim, sem dúvida. E faz uma vida nova. E nesse sentido funciona bem. Tu inicias o livro com um certo tom mais dramático, conflituoso, com a questão do racismo, a qual já fizemos menção, e depois o livro fica mais, digamos, um pouco mais, digamos assim, o relacionamento ideal, claro, com todos os seus... mas com todos os seus problemas, mas ainda assim, ali realmente dá certo, né? O casal consegue ir até o final, digamos assim, do seu relacionamento, né? É claro que até o final mesmo, porque tu abordas a morte dele. Sim, ele passa gerações depois. Exatamente. Que na verdade, isso é uma coisa interessante, porque quando eu escrevi, estava numa fase, assim, já na segunda revisão, em que as sagas estavam começando a ser conhecidas, né? Então, foi bem ali em 2009 que eu fiz a segunda revisão, que foi onde eu ampliei e criei esse final, porque foi quando estourou as sagas adolescentes, então já tinha gente me perguntando se eu planejava um Depois de Tudo 2. Disse, não, essa história ela é para um livro só. Então eu resolvi fazer um fechamento, bem fechamento, tanto que os personagens no final do filme, os principais, não existem mais. Né? Eles já foram, já é outra geração, e também para mostrar que as nossas histórias de família, elas permanecem. Porque a gente ouve as histórias dos avós, dos bisavós, pelo menos a minha falecida avó, ela contava muito da vinda dos imigrantes, então eu conheço muito do histórico, meu histórico familiar através das coisas que minha avó contava. Então eu trouxe muito isso para o livro também, eles vão carregando isso geração após geração, até porque foi uma história de superação dos dois, né? Para eles poderem ficar juntos foi um desafio e tanto. Teve no meio do caminho, teve a questão da esposa do Tony, do tio da Júlia, os filhos do Tony, que gerou uma série de problemas, também mostrando a questão das escolhas, né? Porque, na verdade, a Júlia, ela acaba sendo afetada muito pelo fato de que a história dela de vida foi escondida dela. Ela nunca, até o momento em que é revelado, que depois de adulta, ela não sabia por que as coisas tinham acontecido da forma como aconteceram. E talvez se ela tivesse ficado sabendo na infância dela, tudo teria sido diferente também. Então aí vai as escolhas que vão afetando a família toda, né? E aí tem um ponto interessante que para muitas pessoas ainda é bastante caro, que é a questão da semelhança entre pai e filho, de saber a história dos avós, de se inspirar, de dar continuidade por um motivo ou outro, as chamadas raízes das famílias, que soa muito tradicional, mas que para muitas pessoas ainda hoje, jovens, é interessante muitas vezes tomar contato, e tu exploras isso muito bem. Tem uma parte ali em que o pai se impressiona com a semelhança do seu filho, ali, digamos, o Tony com o filho Leandro. Isso. Ficam muito admirados, um com a semelhança do outro, e depois tem a ideia de... Aí eu acredito que já é o Leandro, quando está mais velho, tentando passar a ideia dos falecidos pais para sua neta. Isso. E aí a neta, claro, uma menina adolescente com 16 anos de idade, não está assim, muito apegada a toda essa carga emocional e toda essa raiz familiar. Mas ele insiste que ela tome contato com escritos que ficaram dos avós, e ela fica impactada, se emociona, enfim. Eu achei muito legal tu trazeres à tona esses aspectos e pegar muito bem a reação que é típica do adolescente. Se retrai... Acha bobagem e tal, mas depois se sente impactado, até porque pode ser adolescente, mas tem sensibilidade, né? Sim. Eu quis trabalhar muito a questão das idades também, que nem, por exemplo, a Júlia tem ali no momento que ela tem 16 anos, ela é uma menina mimada, ela é uma adolescente, ela tem os conflitos dela de adolescente, o maior problema dela ali no começo do livro é o menino da escola que ela tá afim.
Então, quer dizer, eu tento respeitar muito a faixa etária dos personagens, né? Então, as crianças agem como crianças, os adolescentes como adolescentes. Eu não quis forçar uma maturidade antes do tempo, tanto que uma coisa que eu pessoalmente acho muito interessante, que eu gosto muito no livro, é a maturidade da Júlia ao longo dos anos. Porque é ela que tu acompanha desde o começo, desde a infância dela, como protagonista e tal. Porque o Tony, tu já conhece ele adulto. Ele já é casado, ele já tem filhos, então tu não vê esse período de maturidade dele. Mas ela sim, ela começa como uma menininha, e aí ela vira uma adolescente, e aí depois ela vai entrando na vida adulta. E esse período de maturidade dela é bastante evidente mais pro final. Que ela fica bem, já é uma mulher, ela já se empodera também, ela já não se sente mais vítima das circunstâncias. Ela toma conta da vida dela, ela é dona da vida dela. Isso tem saído... nunca deixa de ser tratado que é a relação entre homens mais velhos e mulheres mais novas. Ainda que o inverso também tenha acontecido, aí, por romances envolvendo artistas, enfim. Mas a ideia do homem mais velho é aquele estereótipo do protetor e tal. E, digamos, para o homem mais velho em relação à menina mais jovem, a possibilidade... digamos assim, de rejuvenescer, de ser admirado por alguém mais jovem, enfim. Tem todo um ego, né? Até eu li uma crítica nesse sentido na Folha de São Paulo, recuperando aí dramas e tragédias de Shakespeare e por aí afora. Como tu te interessaste por isso? Porque pode parecer uma relação batida, mas que, dependendo do ponto de vista que se explora, sempre dá para tirar algum ponto interessante. E eu acredito que foi o teu caso, né? Nesse sentido. Porque na verdade eu tinha um professor meu da faculdade de publicidade que ele defendia que todas as histórias de amor já foram contadas. O que a gente faz são variações delas, claro. Né? Então, na verdade, eu trabalhei essa relação de uma maneira que tu perceba que ela tem alguma coisa muito errada nela. Porque no momento em que um homem de 30 e poucos anos se apaixona por uma menina de 16 anos, existe um problema ali. Né? Então, eu tentei trabalhar de uma maneira que tu perceba que o Tony, embora ele seja o protagonista, ele não é um cara de um caráter tão impecável. Ele é um cara legal, assim, um cara que tu pode conviver numa boa, um bom amigo, foi um bom namorado, né? Bom marido não, isso ele não foi. Mas enfim, eu tentei trazer um pouco essa carga também de as pessoas perceberem que por mais que não tem nada de errado em duas pessoas com diferença grande de idade se envolverem, tem muito errado de um homem se envolver com uma menina adolescente. E isso é um problema. Isso não é uma coisa que teria que ser socialmente vista como uma coisa bonita, porque não é. Porque a menina é muito mais vulnerável. Então, para esse homem conquistar essa menina é muito mais fácil. Uma palavrinha ali, uma coisinha ali, que ela se sinta mais madura, mais mulher. Tá feito o negócio. Então, ali eu gostei de trabalhar na Júlia nesse sentido, porque, na verdade, nessa faixa etária, ela tá envolvida com o Lucas, né, que seria o primeiro namorado dela. E ela não dá bola para ele, então ela não tem essa questão de buscar o status do homem mais velho. E aí só depois que ela vira adulta, e aí sim, aí já temos outra situação. Mas o Tony, ele é um cara que ele tem um certo distúrbio, por assim dizer, pelo envolvimento dele com a Júlia, porque ele se apaixona por ela como uma adolescente, né? Então, eu não bati tanto nessa tecla, porque ali a relação dos dois era o foco da história. Mas eu acredito que seja uma reflexão interessante para quem vai ler o livro. Né, de pensar nessas relações, que o preconceito não deveria existir. As pessoas com diferença de idade podem sim, tanto a mulher mais velha quanto o homem mais velho podem se apaixonar por mais jovens. Pode ser uma relação bonita, pode ser uma relação de amor, mas tem que cuidar também a questão da idade do outro. Sim, a questão não é só a diferença de idade por ela mesma, como tu estás colocando, mas exatamente. A forma como cada um enxerga o relacionamento e as potencialidades de se valer disso, digamos assim, vamos supor, vale tanto para o homem mais velho quanto para a mulher mais velha, que também a mulher muitas vezes chega num nível de maturidade muito mais rápido do que um jovem, digamos assim,
Então vale isso, daqui a pouco também não se aproveitar das vulnerabilidades de quem é jovem, né? Que por sinal é a maneira como acontece, então, o envolvimento real, físico do Tony e da Júlia no momento de extrema vulnerabilidade dela, né? Claro. Então, nesse sentido, tu não queres aqui só fazer uma ode ao relacionamento entre as diferenças de idade. Não. É exatamente o contrário, né? Mostrar que não é de todo ruim, mas que é preciso relativizar também, né? Sim, analisar todas as questões que envolvem. Porque, assim, é um romance, a pessoa pode tanto ela sentar e ler, e se divertir, se emocionar e ser só isso, como ela pode perceber esses pormenores e problematizar situações, refletir sobre as situações. Então, ele teria duas funções, na verdade. Ele é tanto um entretenimento quanto um objeto de reflexão. E aí construir suas próprias impressões, né, a respeito da história. Tu estás preparando alguma continuidade do livro, alguma questão nesse sentido? Pensa nisso, porque muitas vezes já recebemos aqui outros escritores que se empolgam com o desenrolar e aí começam a pensar em outros personagens, preservando alguns protagonistas. E aí, quando vê, já está no segundo, no terceiro, uma trilogia. Aí eu vou te ser bem honesta que eu acredito que, embora a gente tenha algumas sequências aí lamentáveis, eu vejo muito caso, por exemplo, do Tempo e o Vento, que é uma obra sensacional, com várias continuações e, bom, Érico Veríssimo não tem nem o que dizer, né? Aquele homem não devia ser humano, não é possível. Eu acredito que tem que ter uma competência tão grande para conseguir amarrar uma trilogia com qualidade que eu precisaria de mais uns 30 anos de experiência. Embora eu já escreva 29, eu só engano, não sou tão novinha, não. Então, eu precisaria de muito mais experiência, que eu acho que eu ainda não estaria preparada para isso. E depois de tudo, como eu escrevi ele com 24, por aí, é uma obra que ela não foi concebida pensando num futuro. Na continuidade. Ela é uma obra única, mas eu não tenho muita intenção nem futuramente assim de fazer trilogias ou coisa assim. Eu pretendo que as obras sejam únicas mesmo. Eu entendo o que tu queres dizer, porque daqui um pouco banaliza a ideia de que é possível fazer quase como uma produção em série. O sujeito aproveita 2, 3 personagens, incorpora mais alguns. Não que isso seja de todo ruim, temos experiências boas, não vamos generalizar. Mas eu entendo o teu receio e, inclusive, zelo nesse sentido de não sair. Ou tem realmente a boa história, a possibilidade de combustível para gerar mais, ou vai com cuidado, pensa melhor. Considerando que eu vim da poesia e do conto, eu gosto de ser sucinta. Então, eu vejo livros que são pura enrolação. Porque o autor queria... Eu vejo o caso, por exemplo, do Paulo Coelho, que eu fui ler alguns livros dele, descontando Verônica Decide Morrer, que é um livro que eu adoro. Os outros livros que eu li dele seriam excelentes contos. Porque a trama era interessante, né? A ideia era legal. Mas por um motivo ou outro foi esticado. Foi esticado e tu percebe, porque tem trechos completamente desnecessários. E isso é um cuidado que eu procuro ter, inclusive no Depois de Tudo, na revisão eu cortei coisas. Porque isso aqui foi porque o meu sonho de adolescência era ter um livro grosso. Eu queria, imagina aquele livro grosso, bonito, pesadão, sabe? E aí eu fui vendo assim, poxa, aqueles pedaços, é o típico pedaço que tu tá lá lendo, super empolgado, daí a pouco vem aquele pedaço que tu tá, mas pra que isso? Precisava? Não precisava, isso aí é o autor querendo engordar o livro. Então não precisa. Tanto que as pessoas até dão preferência por livros mais finos justamente porque vai mais direto ao ponto. Né? Eu só acho que também não vamos resumir a história, né? E também tem a questão, às vezes o sujeito não tem uma cultura muito de ler, se apavora também, né? Um livro grosso, eu não costumo ler, ainda vou ter que ler um livro grosso. Mas... o livro grosso assusta. Bom, a questão de ser grosso ou fino, do livro ter muitas páginas ou poucas páginas, aí vai da necessidade. O que está deixando claro é o seguinte, se realmente a história demanda maiores desdobramentos, tem que dar conta. Agora, do contrário, se for possível objetivar um pouquinho, nunca é demais, né? Sim, até para tu manter a atenção. Eu vejo livros, assim, que eu já li livros extremamente grossos, assim. Eu li o Sob a Redoma, do Stephen King, ele tem quase 1000 páginas, tem 997, eu li em 2 dias. Nossa. Porque é um livro que tu não consegue parar, e é um livro que não tem nada que tu diga, isso aqui não precisava na história. Ele é inteirinho, bem amarrado e totalmente necessário. Bom, aí vamos explicar também por que muitas crianças e adolescentes demandam
algumas horas, muitas vezes, em poucos dias, conseguem dar conta daqueles enormes volumes do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis, né? Quer dizer, se sentem presos e instigados, né, na leitura. Bom, nós já estamos começando aqui praticamente um debate sobre, sobre literatura. A gente se empolga, né? Sobre os livros. E realmente o assunto rende. Agora acredito que o nosso objeto aqui, depois de tudo, a obra com a qual tu nos brindaste aqui nessa entrevista, acredito que conseguimos dar uma passeada pela história. Claro que as principais nuances aí, quem nos acompanha... Leia. Leia e chegue a... Eu sempre digo isso, que leia e que, se possível, consiga interpretações que nós aqui não trouxemos à nossa entrevista, que é basicamente um aperitivo, digamos assim. E que de repente até eu mesma nem sei dessas interpretações, porque a leitura ela é tão individual quanto a escrita. Então, às vezes eu coloco coisas no livro que a pessoa vai ler, vai interpretar de outra maneira que eu nunca parei para pensar e faz sentido. Cada um, né? Não adianta. Maia, quero te agradecer mais uma vez. Fica um espaço breve para que tu toque num ponto que não abordamos até aqui. Bom, eu uso principalmente uma frase que eu acho que ela resume o livro, né? Que é: e se o amor da sua vida fosse justamente a pessoa errada? Porque, na verdade, é um ponto onde toca todo mundo, porque todo mundo já se apaixonou por alguém que não devia, só que no caso deles era o amor da vida deles, era a pessoa que eles não deviam. Então, o que tu faz quando a pessoa que tu ama, que é o amor da tua vida, é a pessoa que tu não poderia se envolver? A resposta é no livro. Boa. Então, acompanhe o livro. Maia Fawkes, gostei do teu nome também, muito fácil de soletrar. Nome artístico, né? Nome artístico, de marketing. Mas enfim, Maia Fawkes ficou muito legal, assim, uma pronúncia agradável. Depois de tudo, foi a obra que tratamos no Café com Letras essa semana. E fica, como sempre, o convite para que continue acompanhando o nosso canal 16, a nossa programação. E até o nosso próximo encontro.